Fala galera, estamos de volta com mais uma Leitura Sem Filtro e o capítulo de hoje vai falar sobre vivendo de aparência, sobre o que muitas pessoas dentro das igrejas têm vivido, têm se afastado da presença do Senhor, mas mantendo uma aparência, para parecer que para as outras pessoas elas estão com um relacionamento fervoroso com Deus. Mas a realidade é que essas pessoas elas não estão. E a religiosidade, que é o que o pastor Luciano Subirá traz como algo que vem desse viver de aparência, é o que está quebrando o relacionamento entre essa pessoa e Deus, quebrando esse relacionamento de honestidade, de verdadeira adoração, de ser verdadeiro com o Senhor. E Jesus ele fala lá em Marcos capítulo 7, versículos 6 e 9, que bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegou às tradições dos homens. E disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecerem às suas tradições. Aqui Jesus ele fala que essas pessoas, esses homens, eles se apostataram da fé, eles foram hipócritas de querer aparecer para as pessoas como aqueles que oram nas sinagogas, mas no íntimo delas, elas não adoram o Senhor verdadeiramente. E nos capítulos anteriores nós trouxemos algo que diz respeito ao Senhor desejar que nós o busquemos Ele, mas mais do que buscar, nós desejarmos essa busca por Ele. Não somente buscar como algo comum, mas desejar essa busca. E nessa parte onde o versículo fala: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, vai totalmente ao contrário do que o Espírito Santo ele deseja de nós. O Espírito Santo deseja que nós busquemos, que nós o adoremos, mas não apenas de lábios. E quando nós falamos de aparência, nós muitas vezes acabamos nos mostrando pessoas que não somos verdadeiramente falando. Em Gênesis capítulo 3, versículos 7 ao 10, Adão e Eva, quando eles comem o fruto do pecado, a primeira coisa que eles percebem é que eles estavam nus. E isso diz respeito a, antes mesmo deles tentarem confessar ao Senhor, tentarem buscar a misericórdia do Senhor, antes deles mesmo buscarem o perdão, eles olham para si mesmos, dizendo e vendo que eles estavam nus. E aqui nós batemos na tecla de que muitas vezes quando nós estamos olhando e pensando o que os outros estão pensando a respeito de nós estamos mais preocupados conosco do que realmente o verdadeiro evangelho que está em nós. Porque quando nós nos preocupamos com o verdadeiro evangelho que está em nós apenas fazemos o que Deus ele deseja e o nosso coração ele está voltado à presença do Senhor, ele está voltado ao que o Senhor pensa de nós e não ao que os outros pensam de nós. E o pastor Luciano Subirá, ele traz um exemplo do que ele mesmo viveu na sua história. Quando ele tinha 15 anos, ele foi batizado no Espírito Santo e começou a arder no coração dele um desejo pela presença que jamais tinha acontecido com ele. O problema é que, ainda que ele estivesse com esse apego e zelo pela busca do Senhor, ele se preocupava muito com os outros. Foi bem na época que ele comprou uma Bíblia nova. E essa Bíblia nova, por estar limpa e por ele se preocupar com as outras pessoas, com o que as pessoas achariam dele, ele foi e sentou numa tarde assistindo TV e começou a riscar, e sublinhar e destacar os salmos. E ele começou do 1. E de repente, quando ele percebeu, ele já tinha pintado todo de marca-texto os 150 salmos. E ali ele percebeu e ele se envergonhou daquilo que ele fez, porque aquilo ele percebeu que estava buscando a aparência, estava buscando se mostrar para as pessoas que ele lia, apesar de ele não ler, e ele deixa claro aqui nesse testemunho que ele traz, na época ele não lia, mas ele queria deixar claro para as pessoas que ele lia. Então ele trazia algo que voltava só para a aparência. E Jesus, ele deixa bem claro no decorrer da caminhada dele, que ele abominava esse tipo de coisa. Ele disse assim, em Mateus capítulo 6, versículo 1 ao 4, tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto,
Quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu pai que vê o que é feito em segredo o recompensará. Em outras palavras, ele dizia que para não procurar aparência, não procurar se mostrar para as pessoas, porque isso não agradava, porque isso não era de acordo com o evangelho. Assim como quando as pessoas jejuarem, não busque mostrar para as pessoas que estão jejuando, mas faça em secreto, não anuncie, não mostre que você está jejuando, simplesmente para dizer que você está jejuando. E o que o pastor também traz, que é o enfoque desse capítulo, é essa questão de religiosidade. A religiosidade, muitas vezes, ela faz isso conosco, se nós não nos deixarmos ser levados por ela. A religiosidade, ele deixa bem claro aqui, é algo tão perverso, tão espiritualmente venenoso, que ao observar o ensino do Senhor Jesus, entendemos que ela pode ser pior até mesmo do que a imoralidade. Sim, é isso mesmo que estou afirmando. E por quê? Porque, diferentemente dos demais pecadores, o religioso, por sua aparência de piedade, é um pecador vacinado contra o arrependimento. Muitas vezes, o religioso, ele tende a se mostrar durante os cultos, ele está em todos os cultos, ele está assistindo todos os cultos, ele está louvando em todos os cultos, mas no secreto ele não tem um relacionamento genuíno com o Espírito Santo, não tem um relacionamento que agrade o Senhor, e isso desagrada totalmente o Senhor, porque ele não nos criou para isso, ele nos criou para adorá-lo, mas adorá-lo em espírito e em verdade. E o ponto que ele deixa bem claro também é que por que ele traz essa questão de que a religiosidade é mais perigosa do que a imoralidade? Porque o pecador que ele é religioso, ele está vacinado, como ele disse mesmo aqui, contra o arrependimento. Mas aquele pecador que comete a imoralidade, mas ao mesmo tempo não é religioso, ele sabe do erro que ele está cometendo. E ele sabe, ele entende isso e ele tem a oportunidade de se arrepender. Porque sabendo do erro que você está cometendo, você também sabe que você pode se arrepender. Mas aquele que mente para si mesmo e diz que não peca e diz que não tem erro, como os religiosos, como os fariseus que oravam nas sinagogas, esses estão vacinados contra o arrependimento. Eles acham que não tem pecado e por isso não irão se arrepender. E isso é o que o pastor Luciano Subirá deixa claro, que a religiosidade pode ser mais perigosa do que a imoralidade. Então, meus amigos, para que nós não venhamos a começar a viver de forma religiosa, ou se já estamos vivendo, para que nós possamos sair disso e viver um evangelho verdadeiro, um evangelho sem aparências, mas que agrade o Senhor na sua forma de espírito e em verdade, que nós tenhamos o secreto voltado apenas para a presença do Senhor. Nós precisamos deixar de lado o nosso ego, nós precisamos deixar de lado a nossa aparência e a nossa opinião a respeito do que os outros vão achar de nós, no sentido de nos vangloriar, no sentido de fazer uma coisa para obter a recompensa de outras pessoas e não de Deus. Nós precisamos abrir mão dessas coisas. Abrir mão disso, pedir direcionamento do Espírito Santo, para que ele venha sobre nós e ele ministre ao nosso coração e que nós possamos entender e ter essa metanoia de que a nossa vida ela precisa ser voltada para o Senhor e não para o que os outros acham e não para o que as outras pessoas irão pensar. Eu sei que é difícil, eu sei que muitas pessoas têm essa dificuldade, mas é preciso que você abra mão disso, abra mão de viver de aparências, abra mão de ser religioso, porque isso pode estar corrompendo o seu relacionamento com Deus e corrompendo o seu futuro na eternidade. Que você possa ser ministrado nessa semana, que essa semana o Espírito Santo possa falar com você e que você possa perceber durante o seu dia quais pontos você tem vivido de religiosidade, em que ponto você tem pensado mais no que as pessoas vão pensar de você a respeito da sua aparência, do que realmente o que o Senhor vai pensar. E quando você entender isso, e quando você encontrar esses erros, apresente ao Espírito Santo, para que ele fale contigo e te dê chaves para você mudar isso. Então, meus amigos, se você entendeu algo a respeito desse vídeo, que você possa curtir, possa compartilhar, possa comentar também aquilo que tem estado no seu coração, que se tem algo que você concorda ou discorda a respeito desse vídeo, a respeito desse assunto,
Comente, fale conosco para que nós possamos também aprender com você e ensinar na medida do possível. Então, que você tenha uma semana abençoada, que o Espírito Santo esteja com você no decorrer desses dias. Em nome de Jesus. Até semana que vem. Deus abençoe.